Olá pessoal, boa noite, turma da 148. Então a gente está voltando aqui com um videozinho para vocês sobre ética profissional e aspectos legais. Lembrando no vídeo anterior que nós falamos sobre os cuidados diários do paciente em UTI, né? Quais são esses cuidados diários e falamos também dos cuidados da admissão do paciente. Bom, na ética profissional e os aspectos legais, o que visa, né? Como que tem que ser o comportamento do profissional de enfermagem? Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês. A ética pode ser compreendida como um conjunto de princípios morais que regem os direitos e deveres de um indivíduo ou de uma organização dentro de um determinado setor. Então, a ética que vocês aprenderam é uma ética que tem que ser permanecida no setor de UTI, sendo que essa ética ela passa a ser até um pouco mais intensa. Então, o indivíduo ele tem que ter uma ética moral, ele tem que ter uma ética profissional para trabalhar em um determinado local, tá? As pessoas visam com o seu trabalho, além da sobrevivência, a sua satisfação e o seu bem-estar. Para assegurar essa condição, organizam entidades e legislações, de modo que cada categoria profissional tenha competência específica para deliberar sobre o seu exercício. A enfermagem tem como órgão disciplinador do exercício profissional o Conselho Regional e o Conselho Federal. Assim, todos os profissionais de enfermagem devem desempenhar suas funções de acordo com leis do exercício profissional e com o Código de Deontologia de Enfermagem, que define respectivamente as categorias pertencentes à enfermagem e as suas atribuições, os direitos e deveres que devem ser seguidos. Então, quais são os meus direitos? Quais são os direitos do profissional dentro da UTI? Qual é o dever, né? Então, assim, é algo que a gente vem discutindo há muito tempo. Vocês já estão aí praticamente na metade do curso de técnico de enfermagem. Então, eu sempre falo para vocês que existem leis que regem o direito do paciente, dever do profissional e direito do profissional também. Então, isso vocês têm que saber bem claramente quando você pode cometer uma negligência, quando você pode cometer uma imprudência, como que tem que ser o seu comportamento ético, pontualidade é extremamente importante, atender a necessidade do paciente, ter conhecimento do que vocês vão fazer para poder dar uma assistência de qualidade ao paciente. Isso tudo faz parte da deontologia de enfermagem, do código de ética da enfermagem, o comportamento legal, profissional e científico do profissional, ok? Então, aqui, as regras éticas a serem observadas pelo profissional da enfermagem são as seguintes. Quais são as regras éticas que vocês têm que seguir? Não se ausentar no leito do paciente sem antes obter subsídio para si. Receber o paciente com respeito e atenção, não discutir nem comentar fatos perto do paciente. Então, na UTI, vocês vão observar que é um setor restrito, é um setor onde fica você e o paciente especificamente, não vai ter mais ninguém. E muitas vezes também o seu paciente ele vai estar em coma, pode ser um coma natural, pode ser um coma induzido, que seria aquele coma por sedações que eu falei para vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assegurar que o paciente no leito ele vai ter o meu cuidado preciso. Não posso me ausentar do leito e deixar o paciente lá. Ele é um paciente grave, ele está numa UTI, uma unidade de terapia intensiva, e você é o profissional técnico que está dando assistência para esse paciente. Então, eu tenho que informar para vocês que até mesmo para vocês ir no banheiro, vocês têm que delegar, vocês têm que passar, né? Delegar, vocês têm que passar o plantão para que um outro profissional fique sob responsabilidade desse paciente. Então, não pode deixar como se fosse uma criança. Não é como numa unidade de clínica médica que você conversa com o paciente. Olha, seu Antônio, tudo bem? Eu vou deixar as grades elevadas e qualquer coisa o senhor toca a campainha. Na UTI não tem campainha. Na UTI, muitas vezes o paciente de vocês não vão ter como pedir auxílio. Quando ele estiver passando mal, quando a fisiologia dele alterar, a patologia alterar, vocês vão ver no monitor. É o monitor que vai mostrar para vocês, através de uma taquicardia, através fisiologicamente de uma sudorese, mas nunca verbalmente, porque o paciente muitas vezes, a maioria das vezes, ele está impossibilitado de falar. Então, você não pode deixar esse paciente sozinho, você tem que pedir
né? Na realidade, você vai passar o plantão para o seu colega para que você vá ao banheiro, para que você lanche, para que você se ausente daquele local. Outra coisa é você manter a ética e a postura e não conversar qualquer coisa perto do paciente, porque aquele paciente, se ele tiver em coma, ou seja um coma natural, ou seja um coma induzido, coma natural não, né? Porque isso não é natural. Seja um coma patológico, um coma induzido por sedativos, o paciente pode estar ouvindo e a sua ética é extremamente importante. Comunicar ao paciente todo o procedimento que você for realizar, independente do paciente ele ter com você uma atividade, ele ter uma interação ou não. Esse paciente ele pode estar sentindo dor, ele pode estar sentindo seu toque. Então é algo que a ciência não explica. Quando, por exemplo, o coma é patológico, não se determina até quando esse paciente está escutando. E também quando esse coma ele é induzido por sedativos. Então, o profissional ele tem que saber que ele continua lidando com a vida humana e que ele tem que manter a ética e a postura independente de não ter uma interação com aquele paciente. Então você tem que comunicar tudo que você vai fazer, conversar com o paciente, tocar no paciente, vai movimentar, avisa o paciente. Isso é extremamente importante, faz parte da ética. Aí aqui fala, não discutir e comentar fatos perto do paciente. Às vezes você acha que o paciente está ali, que ele está sedado, que ele está em uso de medicações sedativas, que ele está dormindo, né? Que seria uma sedação involuntária. E você tá lá com piadinha, contando da noite que você saiu. Isso é antiético, né? Se o paciente retorna e acusa você disso, você vai ter um sério problema. Por isso que essa ética, essa postura é extremamente ser mantida perante o paciente de UTI, perante o paciente grave. Cumprir as determinações com precisão e pontualidade. Isso é em todo momento, né? Eu sempre falo para vocês que tem um momento que vocês não vão estar sendo monitorados por um enfermeiro. Vai vir a ética legal, vai vir o profissional que se formou ali. Então, eu tenho um horário para fazer a medicação, eu tenho que me programar para fazer aquela medicação naquele horário. O meu paciente está precisando de uma aspiração, eu vou me programar para aspirar esse paciente ou para comunicar ao enfermeiro que vem aspirar esse paciente. A dieta do paciente terminou, então eu vou instalar a dieta no horário. Se é uma dieta contínua por 24 horas, então eu terminou a dieta, eu geralmente dou um descanso de meia hora e no horário certo eu vou estar instalando a dieta conforme prescrição médica. Então você ser preciso para atender o seu paciente no horário, com as medicações no horário, é de extrema importância. Lembre-se lá da negligência, da imprudência que pode estar ao seu redor por você saber que você tem que fazer um procedimento e você não faz esse procedimento porque você não está sendo monitorado. Isso é o que a gente vem trabalhando no curso, o ser profissional. Que tipo de profissional é você? Será que realmente eu aprendi sobre ética, sobre postura, em que eu tenho que dar assistência para o meu paciente independente de qualquer local que estiver e uma assistência precisa? Não levar problemas da UTI para outros setores, tá? Então, isso aí eticamente é péssimo. Primeiro que o profissional da UTI não sai da UTI, tá? E se você sair para buscar uma bomba de infusão, para ir em algum setor, que você seja dinâmico e preciso no que você está fazendo. Lembrando que alguém ficou tomando conta do teu paciente. Então, você sai, faz o que você tem que fazer e retorna para a tua unidade o mais rápido possível, tá certo? Isso aqui foi bem colocado na teoria, porque o que acontece? Quando o profissional sai da UTI, por algum motivo, para levar um exame, para buscar um aparelho, ele acha que ele foi passear, então ele vai conversar com a vizinha da clínica médica, ele vai conversar com a vizinha queridinha dele que tá lá na clínica cirúrgica, ou ela. Isso não é para fazer, gente. Tem um paciente grave que está precisando de você e você tem que ser um profissional ético e legal na sua assistência. Lembre-se disso. E respeitar a hierarquia funcional, que é a hierarquia da UTI. Então aqui eu deixo vocês com essa aulinha de profissional e ética e profissional nos aspectos legais da enfermagem dentro do setor de UTI, tá ok? Um grande beijo e fiquem com Deus.